Pode começar, Nancida. Boa noite. Nós vamos estudar hoje o Isaías 4. Vamos dar início à nossa oração, entrar na presença do Todo-Poderoso. Meu Deus e meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, tentando, meu Pai, explicar o que não é meu, é do Senhor. Que o teu Espírito, meu Pai, venha dirigir esta palavra, meu Pai. Que essa palavra é forte, é julgamento, e que nós estejamos, meu Pai, preparados naquele dia também para participar desse banquete, meu Pai, que o Senhor estará dando para cada um que fizer a tua vontade. Nas tuas mãos, Senhor, eu entrego esta palavra, este estudo, estes versículos, meu Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito. Amém. E graças a Deus. Amém. Então, nós vemos no capítulo 3 de Isaías que Deus, naquele dia, né? Naquele dia é o dia do julgamento, creio eu. Aqui, que o Senhor tirará os enfeites, né? Das mulheres. Então, no versículo 4 de Isaías, diz: naquele dia, 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos a nossa comida e as nossas roupas, apenas querendo ser chamada pelo nome. Livra-nos da vergonha. Então, o que eu entendi isso aqui. Deus, naquele dia, né, vai as mulheres, o que eu entendo é que nós já estamos passando por isso, né? Porque eu vejo dizer, tem tão pouco homem para tantas mulheres. O oferecimento das mulheres, né, já está por desvalorizar a própria mulher, né? Então, aqui a gente vê que Deus, tudo está na mão dele, né? E não há coisa pior na vida do que a rejeição, a desvalorização, a desonra, né? É o que vai acontecer aqui com as mulheres naquele dia. Aí, como é o nome? No segundo, o reinado e o renovo do Senhor. Naquele dia se dirige, eu creio que Apocalipse é o final dos tempos, né? É o que a gente está vivendo hoje, né? Nós já estamos caminhando para aquele dia. Então, naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para Israel, para aqueles que forem salvos. Então, o renovo vamos em Jeremias 33, porque tem Zacarias, Filipenses, tem Salmo, mas em Jeremias 33, 15, fala mais, né, mais explicado. Jeremias 33, 15 e 16. Aí eu vou ler o 16. Naquele dia, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados de santos. Santos são separados. Isso
todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Então, nós que estamos aqui, sabemos da palavra, então a gente tem que lutar para que naquele dia a gente também venha ser chamado nesse dia pelo Senhor. Eu quero estar lá. Cadê? No versículo 3. É porque eu fui para outra Bíblia. Né? Vai. Deixa eu explicar. Naquele tempo, o Senhor lavará as impurezas da filha de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio delas, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Quem é esse espírito de justiça e esse espírito purificador? É o Espírito Santo. Como ele diz, naquele dia descerá sobre vós o Espírito Santo em toda a terra, né? Aqueles em toda a terra que aquele que fizer a vontade, porque não é qualquer um que recebe o Espírito Santo, nem hoje e também naquele dia. Eu entendo assim. Sobre todos os lugares do Monte de Sião e sobre todas as suas assembleias. O Senhor criará uma nuvem durante o dia e a fumaça e um clarão do seu fogo aceso durante a noite. A própria presença do Senhor guiará toda aquela pessoa no dia daquele renovo. É como no tempo de Moisés, que ele andava no deserto com Moisés, né? De noite era fumaça, era a tocha, né? E de dia, não, de dia é, era de dia era a fumaça, né? E de noite a tocha para clarear. Ali ele estava sempre com aquele povo. Assim vai ser naquele dia, no renovo, nesse dia do renovo. Porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio, o esconderijo contra a tempestade e a chuva. Naquele dia, esse renovo é o próprio Deus. Ele fará. O tabernáculo é o quê? A presença de Deus na, na própria pessoa, né? Esse dia vai ser o dia glorioso, vai ser o dia do arrebatamento dos filhos. Eu creio que eu entendi assim, dona. Mas como a senhora dá o, o capítulo 4 é julgamento, né? Na realidade, a gente está estudando aqui Isaías 4, a gente está estudando a restauração, né? O julgamento em cima no 4, no 4:1 e a restauração de 2 a 6. Então, aqui ele julga e aqui ele restaura. Foi isso que eu entendi. É muito pequeno, É mas é pequenininho glorioso. mesmo. Era para eu ter emendado e ter dado 2 para a senhora. Começava agora o Não, 5. Pessoal, a gente tem algumas coisinhas a mais para a gente aprofundar aqui. A primeira coisa que nos chama atenção, acredito que muitas de vocês devem ter percebido também, que o capítulo 4 começa meio que sem pé nem cabeça e foge do contexto que é do versículo 2 em diante, né? Então,
o verso 1 não deveria estar nesse capítulo. Ele deveria permanecer lá no capítulo 3. Porque o verso 1, ele está concluindo aquilo que o capítulo 3 estava falando. Então, quem fez lá a divisão há muitos anos atrás, não me pergunte quem foi, que nesse momento não saberia dizer para vocês, mas quem fez a divisão aqui nesse momento comeu mosca. E aí o negócio ficou estranho. Mas a gente, observando o final do capítulo 3, a gente vai ver o momento em que a aflição é tanta que até as mulheres, elas vão de vaidosas e arrogantes que eram, orgulhosas, prepotentes, e essa figura é desenhada em cima de todos os adereços que elas têm, das vestes, né? Não precisamos voltar lá, é uma simbologia. E dentro daquilo ali, a gente percebe que aquelas mulheres vão ficar desoladas, elas vão ficar nuas, elas vão ficar carecas, porque elas vão ser feitas cativas. E, obviamente, não é para a gente entender aquelas mulheres tão somente como mulheres, mas também como o povo de Judá. E aí a gente vai ver no final, no verso 25, teus homens cairão pela espada, teus poderosos na guerra. E os seus portões lamentarão, prantearão, e ela estará, estando desolada, sentar-se-á no chão. E naquele dia 7 mulheres agarrarão o homem. Por quê? Porque os homens em guerra, nas batalhas, morreram. Ficaram muitas viúvas, muitas filhas, mulheres não iam para a guerra. Então as mulheres sobejaram. De modo que aqueles homens que sobraram, que não devia ser boa coisa, vamos concordar? Aqueles que não iam para a guerra, lembra lá de Gideão fazendo a seleção de quem ia para a guerra com ele ou não? Deus chega e dá a direção para ele. Os tímidos e medrosos, fica para trás. Os covardes. Então, esses homens que sobraram aqui, provavelmente não são lá muito boa coisa, né? Eles não foram para a guerra. Talvez sejam os tímidos, os covardes, né? Que ficaram para trás, mas que sobreviveram. E, sendo poucos, ah, eles seriam extremamente disputados pelas mulheres. Estamos falando de uma geração onde o casamento era muito bem visto, era necessário, inclusive, né, para que a mulher tivesse alguma importância dentro da sociedade. Ela tinha que ser, pelo menos, uma mulher casada. Eu não faria uma comparação tão, como a gente pode dizer, não diria que isso se parece muito com os dias de hoje, ainda que nos dias de hoje a gente veja uma reclamação das mulheres falando sobre escassez de homens para casar. Mas vemos também hoje, uma sociedade que não valoriza o casamento. Então, essa palavra aqui não caberia tão bem para a nossa sociedade atual, onde, na verdade, o casamento está sendo desvalorizado, depreciado e, inclusive, abandonada a prática do casamento convencional homem-mulher e criando as coisas loucas que a gente já falou até sobre isso um pouquinho anteriormente, tá certo? Então, poderíamos dizer que há uma falta de homens hoje. Acho que sim, as solteiras que eu digo. Mas o texto em si, ele está apontando para o fim de Judá, que vai ser tal que a maioria dos homens realmente morrerão em combate, né? E as mulheres, para ter algum valor, elas farão questão de estar participando até mesmo em um casamento poligâmico. O que vai mostrar a a, o tipo de pensamento, a ideologia da época. O povo de Israel não tinha a prática de poligamia. Era um homem para uma mulher, salvo o rei e em questões, em momentos, em situações especiais, como esterilidade, enfim. Mas a gente está vendo que estamos falando de mulheres que fazem parte de Israel, vamos lá ajudar, né?
fazem parte daquele povo separado de Deus e já estão admitindo a ideia de poligamia. Por quê? Porque eles já estavam contaminados, os outros povos viam isso com muita naturalidade, né? Ninguém é de ninguém, e vamos curtir o momento quando a gente quiser, com quem quisermos. Pronto, simples assim. Elas já estavam aqui pensando, não, misturando, né? É importante que eu seja casada, mas tanto faz se tiverem outras mulheres nessa história, né? O importante é que eu tenha um homem para dizer que é meu. Se bem que não seria só dela, né? Meio complicado dizer que era dela. Mas o versículo 1 aponta justamente para a intensidade da destruição que Judá vai sofrer e as consequências, o impacto social disso como um todo. Fala, Paloma. Na verdade, a senhora já falou aí o que eu ia falar. A senhora já falou, é justamente isso que em relação ao primeiro versículo, que eu acredito que ele está aí como a continuação, é justamente para mostrar o tamanho da, da destruição que ia ser, ao ponto dele utilizar na Bíblia um número que sempre denota para grandes coisas. Quando é utilizado, né, simbolicamente, quando a gente vê na Bíblia o número 7 quando ele aparece, é justamente para mostrar coisas grandes. E o que para mim realmente está querendo mostrar é que será grande a quantidade de pessoas que irão sofrer. E o que eu achei legal é que várias vezes aparece aí a questão de naquele dia, né? E que naquele dia aí, cada momento ele aparece, a palavra, meu Deus, representando um período diferente. Não é somente naquele dia, é sempre para a mesma coisa, não. A gente vê lá no 3 que naquele dia estava falando já da era milenar. Mas aí a gente já vê aqui no 4 que ele, se a gente for analisar, né, fielmente, a gente já percebe que está se tratando também do momento em que Deus vai morrer por nós, né, que ele morreu ali por nós, e já entra também naquele dia, porque já traz uma profecia de que a gente sabe que quando Deus, desculpa, quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, que ele tinha pedido para os seus discípulos ficarem lá em Jerusalém, representaria para eles o maior perigo, mas que tanto que não lembro qual é o capítulo agora, que fala justamente disso, que eles ficariam, né, em Jerusalém, mas que eles receberiam o Espírito Santo, né? Que desceria o Espírito Santo, mas que ele teria que ficar lá e assumirem os riscos de estar nessa cidade que, justamente após crucificar para eles, não seria um local bom para estar. Então, tem muita coisa, apesar de ser um capítulo pequeno, era só essa introdução que eu queria falar um pouquinho, era sobre isso, que naquele dia, em vários momentos, refletem em épocas diferentes. E acredito que tenha um capítulo isolado e seja pequeno, e justamente o fato dele ser pequeno não torna ele menos importante. Pelo contrário, acredito que ele está aí separado pelo fato de estar falando da coisa mais importante, que é justamente sobre o Senhor Jesus. Então, ele foi separado. É como se quisesse mostrar uma separação. Tipo, nós somos separados, nós somos consagrados, por quê? Né? Essa separação para mostrar essa santidade, para mostrar essa importância sobre o que vai ser tratado nesse capítulo. Ou seja, não poderia combinar ele com nada, para que fosse importante que lesse sobre isso daí. Só isso mesmo. Amém. Perfeito. Quando a gente fala naquele dia, no verso 2, realmente estamos falando de um outro momento que não é o mesmo momento do verso 1. O verso 1 talvez esteja apontando para quando Judá foi sitiada pela Síria, e pode ser também
que morreram muitas, e pode ser também quando ela realmente vai ser tomada pela Babilônia. Eu acredito que o texto tem mais a ver com a tomada da Babilônia, né? Porque a, a descrição do perfil da mulher, do indivíduo, no final desse capítulo 3, é de alguém que está sendo levado cativo. Não é de alguém que apenas perdeu suas posses. A ideia do sentar no chão, como a gente vê no verso 26, o último, vai estar desolada, sentar-se-á no chão, aponta para os serviços da escravidão. Tá? Pode falar, Isis. O Sentada no Chão me lembrou Terezinha de Jesus. Alguém conhece? De uma queda foi ao chão, acudiram sete cavaleiros. Eu imaginei isso aí, ela desolada do chão, chorosa, e não ter ninguém para consolar. Nem o pai, nem o irmão, nem o namorado, nem o marido. Essa solidão. E depois ele diz, a mulher diz, né? Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteira. E isso é extrema. Eu lembrei de Martiane, cara, o negócio do cara, só do cara. Cara, isso é extremamente atual. Um monte de mulheres sustentando princesas, às vezes mulheres mais velhas, com um homem mais novo. Isso não tem problema, mas sustentando princesas. Só pelo status de ter um namorado bonito, malhado, bem abençoado, ou de estar num relacionamento, mas vivendo o inferno e sustentando o inferno único e exclusivamente por aparência. Isso é tão atual, porque eu não acredito em empoderamento feminino. Eu acredito em esqueci o nome, não é enriquecimento, mas em valorização feminina. E o homem ele tem que ser provedor, a mulher é uma auxiliadora, não que os dois não possam trabalhar, mas o homem ele tem que ser provedor. Tirar isso dele, essa característica, transformá-lo num princeso. E ele não é mais um companheiro, ele se torna um peso. E diz que ter filho grande é elefante, né? E isso me chamou extremamente atenção, porque é muito atual. E eu conheço muitas mulheres assim, vivendo de aparência só para manter aí o princeso e não ter a vergonha de ser solteira. Diz que é melhor sozinho do que mal acompanhado. É melhor ficar com Jesus, ser noiva até morrer do que viver com esses princesos aí, com esses infernos em vida. Isso. Verdade. Aí, pessoal, pronto. Vamos entrar de verdade no capítulo 4, que é no verso 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será lindo e glorioso. O que é o renovo do Senhor, pessoal? Quem aí? O Senhor Jesus. Senhor Jesus. Dona Cida pegou e mandou a gente lá para Jeremias. É um capítulo bem, bem bacana, e fala justamente do Senhor Jesus, que a esse tempo não era tratado como Jesus. Não existia o nome Jesus. Lembra que, inclusive, os profetas falam do Emanuel. Jesus não é citado no Antigo Testamento como sendo Jesus, né? Como se chamando Jesus. Isso é no Novo Testamento. Então, o renovo do Senhor é Jesus. Então, toda a expectativa é essa. E vamos imaginar lá na botânica, todo mundo aqui já teve essa experiência, tenho certeza, de ver uma árvore ser cortada, por mais frondosa, linda que ela fosse, vai ser cortada, e aí você pensa que morreu, e quando menos espera, está lá saindo um broto ou o renovo.
Então, esse renovo aqui aponta justamente para Israel, que vai ser totalmente destruída. A gente já teve que as 10 tribos já foram dispersas ainda no cativeiro da Síria, e a gente vai ter agora o cativeiro babilônico, onde Judá também vai ser disperso. Em outras palavras, todo Israel está sendo destruído. Não que vai ser eliminado, ok? Mas está pagando um alto preço, estão perdendo sua terra, estão sendo desarraigados de sua terra, e enfim. Mas Deus está falando, olha, vai ter um renovo. E olha só como ele fala: o renovo do Senhor será lindo e glorioso. Bom, se ele aponta como renovo do Senhor, vamos imaginar que é algo divino? Ok? Concordamos nisso? É alguém divino. E depois ele fala: e o fruto da terra será excelente. Esse fruto da terra é o renovo ainda, apontando para a humanidade de Cristo. Ele será fruto da vinha. Quem é a vinha, pessoal? Israel. Ele será o fruto da terra. Então, mostrando que esse renovo, ele tem uma condição divina e vai ter também uma condição humana. Será excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. Isso aí na minha versão fala. Opa, cadê? Na King James ele fala assim, e a gente vai ter aqui na Almeida um pouco diferente. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, apontando para a divindade, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. E aí a gente vai começar a parar e pensar: quem são os de Israel que serão salvos? Vai me apontar para Apocalipse. Vai me apontar para o final da grande tribulação. Vai me apontar para Israel, para Jerusalém e para o remanescente que Deus guardou para si. Quando vier o Apocalipse, pessoal, quando vier a grande tribulação, não vai ser toda a humanidade destruída. Vai haver guerra, todos os países, todas as nações vão se unir contra Israel, mas quando Israel está pertinho lá de ser fulminado, vem o renovo. E esse renovo vai ser o quê? Ele vai ser excelente e gracioso para os sobreviventes de Israel. Ele vai chegar na hora certa. Ele não vai chegar atrasado. Ele vai chegar na hora certa para preservar aqueles que entenderam que o anticristo era de fato um anticristo e que Cristo foi Jesus. E eles então começarão a adorar Jesus, resistindo ao anticristo e lutando por Jerusalém e por suas vidas. Nesse momento que chega o Senhor Jesus. Martiane não é uma conjectura estranha, não. Martiane está falando aqui, o fruto da terra me lembra o dízimo, nesse caso, o dízimo de Deus, o Senhor Jesus. Talvez dê para pensar assim, mas eu acho mais que o dízimo vai ser o remanescente que vai estar aqui na terra. Talvez Jesus fosse o dízimo dos dízimos. E aí a gente vai ter essa situação apontando para o milênio. Então, o verso 2 começa dando esperança a Israel. Eles não têm muita noção, ou talvez tenham. Eu acho que não tem. Porque até hoje a gente não tem direito. Mas eles não têm muita noção de quando isso vai se cumprir, de quando essa palavra de conforto, né, de regozijo vai se cumprir. Mal sabiam eles que isso aconteceria 2,5 milênios depois. Fala, Paloma. E aí, quando a gente fala em fruto, né, se a gente for apontar para o próprio Senhor Jesus, como realmente deve ser apontado,
a gente já imagina a árvore, né? Como é feita a árvore. E a gente imagina de onde seriam essas raízes dela. Até porque existe a questão ainda aí da descendência em relação a Davi. Aí quando a gente vai lá para Isaías no 11, Isaías 11, no versículo 10, aí tem lá: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. É como se fosse uma conexão, né? Até mesmo com esse versículo, até porque quando a gente fala em frutos, a gente imagina a estrutura completa, existe a raiz, né? Que o próprio Davi, como a promessa de Deus, sobrevindo a descendência dele, e o próprio fruto dessa raiz que foi plantada e dessa raiz que foi prometida, que brotaria, né, desse próprio fruto, o Salvador. Perfeito. Perfeito. Então, verso 3. E acontecerá que aquele que é deixado em Sião, vamos entender sempre Sião como Jerusalém, aquele que é deixado em Sião, e o que restar em Jerusalém será chamado santo. Esse remanescente, esse dízimo aí do Senhor, de Deus, o dízimo do Senhor, esse remanescente são justamente essas pessoas que caíram em si, observaram o passado, observaram as profecias, estão olhando para o presente e eles vão começar a pensar no futuro e vão dizer: poxa, a gente andou enganado esse tempo todo, então era Jesus que a gente tinha que buscar. E eles vão ser esse povo santo, o povo santo, tá? Por quê? Porque eles vão entender finalmente quem é Jesus. A gente vê isso melhor lá em Zacarias, mas não vamos abrir lá em Zacarias, só rememorando que a gente já estudou esse livro, né? Então, e acontecerá que aquele que é deixado em Sião e o que restar em Jerusalém será chamado santo, cada um que está registrado entre os viventes em Jerusalém. Essa força da resistência, né? Esses vão ser preservados por Deus, eles não serão mortos. Eles serão realmente uma resistência. Eles serão um remanescente. A gente vê que até hoje o povo quebra pau com Israel. Ninguém, depois da constituição do Estado de Israel, ninguém penetra Israel, velho. Ninguém. Ninguém. Até o miserável do Lula lá fica financiando o Hamas, mas não adianta, não adianta. De 10 mil, 20 mil torpedos, 20 mil mísseis que eles lançam contra Israel, metade, mentira, metade não, mas pelo menos uma boa parte, uns 30%, já cai em território do Hamas mesmo, ali na faixa de Gaza, e o que entra no território de Israel é derrubado a artilharia, o que cai no chão não prejudica em nada Israel. Não tem como, é Deus mesmo que funciona como escudo para aquela nação e vai funcionar como escudo para o remanescente. Não mais para Jerusalém como um todo, mas para aqueles que ele guardou para si, aqueles que abriram os olhos, se arrependeram de seus pecados e começaram a confiar na sua salvação através do Senhor Jesus, não através de obras ou sacrifícios, através do Senhor Jesus. E aí a gente vai. Quando o Senhor tiver limpado a imundícia das filhas de Sião, e vou entender aqui novamente filhas não como mulheres, mas filhas como aquela população, tá? Aquelas cidades periféricas, podemos entender também as outras cidades ali de Sião. Sião era um monte, né? Era um grande monte. Então, quando o Senhor tiver limpado a imundícia das suas filhas e tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador, que Dona Cida bem trouxe aí para gente, é o Espírito Santo. Tem outra conversa. Quem é que vai levar ao entendimento dos israelitas de que Jesus é o Messias prometido desde Gênesis?
Quem vai levar as pessoas a esse entendimento? Quem nos leva a esse entendimento hoje? O pastor? Não. Quem leva a gente a esse entendimento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai trabalhar nessa época. Por isso, pessoal, às vezes o pessoal comenta, né, e fala que eu já vi várias pessoas, pastores, pregando isso, eu não consigo compreender o porquê, mas eles alegam que o Espírito Santo vai ser retirado da terra no arrebatamento, não faz nenhum sentido. Quem é que vai ensinar essas pessoas aqui? Então, o Espírito Santo vai ter que estar aqui. Quem vai ensinar essas pessoas? O Espírito Santo, tá? Fala, Martiane. Vocês estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Olha só, eu acho que o versículo 4 ele explica o porquê desse versículo 1 tá aqui incluso no capítulo 4 e não ter sido a continuação do 3, né? Porque olha só o que é que fala. No 4, vamos ler de novo, né? Quando o Senhor tiver limpado a imundícia das filhas de Sião e tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo espírito do julgamento e pelo espírito abrasador. O que foi que eu entendi? Que esse versículo, ele explica justamente o porquê o versículo 1 está no capítulo 4, né? Porque ele mostra o quê? Ele mostra uma imundícia, né? Ele mostra, assim, algo muito sujo, né? Algo muito baixo, e ele mostra também a purificação que vem depois, né, através desse renovo. E ele destaca exatamente o espírito do julgamento, primeiro o juízo, né, que a gente viu, que teve juízo, e depois o espírito abrasador, né? São características específicas muito fortes do Espírito Santo, né? Que ao mesmo tempo que é espírito de julgamento, é também espírito abrasador, né? E esse abrasador, a gente, como eu posso dizer, a gente consegue ver nessa palavra abrasador uma mistura de fogo com algo assim sublime, tipo assim, que a intenção não é exatamente assim consumir para destruir, né? Mas é de edificar, né? É um fogo que edifica, né? É essa palavra abrasador. A gente percebe que é uma palavra forte, né? E tem essas duas funções, né? Fogo, mas não que queima para destruir, mas um fogo que edifica, né? E eu acredito que isso explica, justifica bem o fato do versículo 1 estar incluso nesse capítulo 4 e não ter sido a continuação do capítulo 3. E é isso aí que eu queria trazer. Beleza, é válido. É válida a colocação aí de Martiane. Fala, Paloma. É, como até mesmo na introdução, né, a gente tinha falado que não tem essa ordem cronológica, né, em Isaías. E o interessante desse capítulo 4 é que, lendo até mesmo nessa versão que eu estou lendo aqui, se eu não me engano, acho que é a CF mesmo aqui, que fala assim, que quando o Senhor lavar a imundície, e quando a gente fala em lavar, quando a gente lê lavar, o que me lembra é do próprio sacrifício dele da cruz. E no ato dele lavar, ele levou, né, o pecado e, e depois, para aqueles que permaneceram, ou seja, aqueles que realmente foram limpos e permaneceram, veio o Espírito abrasador, ou seja, desceu o Espírito Santo por aqueles que permaneceram. Então, eu achei muito interessante porque a gente lê esse capítulo 4 ao mesmo tempo que a gente pensa na restauração, depois do próprio exílio, mas ao mesmo tempo a gente consegue enxergar também indícios fortes em relação ao próprio Senhor Jesus, né? Quando ele lavou através do sangue dele os pecados e depois disponibilizou, né? Deu
o Espírito Santo para aqueles que permaneceram, para aqueles que de fato foram limpos e remidos de toda a imundície do pecado. Perfect. Agora, a gente olhando para o texto, pessoal, a gente tem que ver o texto. Não é querendo criar polêmica, não. Nem ficar batendo na mesma tecla. Mas qual seria essa impureza de Israel? Os casamentos desesperados? Com certeza não, são coisas mais profundas. Lembra quando Jesus prediz que o templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra? Naquele momento, naquela época, os judeus, eles tinham o templo como um ídolo. Eles idolatravam o templo. Eles idolatravam, ao invés de adorar a Deus. Tá? Então, vamos ver hoje se esse texto está falando naqueles dias, o período do milênio, qual será a impureza que vai ter dentro de Israel? Que idolatria vai ser essa? Vão ser os casamentos? Né? O que vai estar acontecendo com Israel? Que eles vão estar sendo, vai ser necessário que eles sejam purificados da sua imundícia. Isaías está falando do tempo vindouro, ele está falando do renovo, ele está falando de Jesus. Ele não está falando da restauração de Jerusalém naquele período, por exemplo, pós-cativeiro da Babilônia. Jerusalém vai ser reconstruída? Beleza, vai. Mas naquele dia, o dia do renovo do Senhor, não é esse dia da reconstrução de Jerusalém, do templo, dos muros de Jerusalém, pós-cativeiro babilônico, pós aqueles 70 anos de cativeiro. Então a gente tem que ficar ligado no texto. O texto está mandando a gente para onde? A gente já sabe que o renovo é Jesus. Então ele está apontando para onde? Quando é que Jesus vai andar aqui pela terra e constituir seu reino? Não foi quando ele andou por essa terra. Isso ainda vai acontecer. Coisas que Isaías falou que ainda não aconteceram. Entende? Então, vamos pensar qual é essa imundície de Israel. Sem sombra de dúvidas, idolatria. Eles vão se livrar dessa idolatria de falsos deuses logo após o cativeiro babilônico. A gente não vai ver mais Israel idolatrando ídolos, literalmente, falsos deuses, com imagenzinhas, esculturinhas. Não vamos mais ver eles nessa condição. Eles vão se tornar para Deus. Mas vai ter um novo ídolo. Quem vai ser esse novo ídolo? Primeiro o templo. Vai ser destruído, já foi destruído. E agora? Quem é o ídolo de agora? A gente tem que olhar para a nação. Quem é o ídolo agora de Israel? O que vocês acham? O anticristo? Ainda não existe o anticristo. E aí? Eu penso. Dona Lilian, Pode falar, Martiane. eu não sei exatamente, né? Porque eu não conheço muita história, mas eu acredito que é uma religiosidade muito grande que eles têm, né? Alguns deles ainda acreditam que o Messias não veio, né? Então eles ficam assim, eles estão presos dentro de uma religiosidade, né? Tem lá o Pentateuco, eu não sei o nome desses livros todos aí que tem, mas eu acredito que deve ser a religiosidade, né? Não sei. Exatamente. Eles acreditam que eles são salvos pelas suas obras, não pela redenção através do Senhor Jesus. A idolatria deles está a si mesmos. Somos o povo eleito. Eles são arrogantes.
no dizer, sou o povo eleito. São gente boa? São gente boa. Ajuda os outros? Ajuda os outros. Mas são arrogantes. Dentro deles há uma vaidade, onde eles acham que eles são merecedores de alguma coisa porque eles são. E acabou. Então, eles estão doidinhos para que seja construído o terceiro templo. Para quê? Para voltar às práticas que Jesus já eliminou. Eles querem voltar a sacrificar. Lembra da ovelha, a ovelha vermelha? A novilha vermelha, ovelha não, perdoa. A novilha vermelha? A gente viu isso quando estudou o tabernáculo. Até hoje eles estão se preparando, né, procurando a novilha vermelha. Porque quando ela aparecer, vai ser o momento de sacrificar, vai ser o momento de ter o terceiro templo. Eles estão olhando para Jesus? Eles estão olhando para Deus? Eles estão olhando para as próprias práticas. Para Deus, isso é uma coisa legal? É positivo? Não, é uma imundície. São as coisas da humanidade. E eles vão ser limpos através do Espírito Santo, que vai revelar a palavra de Deus, que nesse momento não é revelada a eles. A gente já sabe que hoje tem muitos judeus messiânicos, mas não é a maioria. Se você for lá para dentro de Israel, procura saber, tem bilhão de religiões ali dentro, gente. Tem bilhão. Dentro do judaísmo tem inúmeras facções. Não é facção, né? No sentido de ser algo ruim, mas divisões, entende? Inúmeras divisões. Eles não são unidos nem entre si na questão religiosa. Tá? Então, o texto está apontando, não é para esse dia de agora. O texto não está apontando para quando Jesus simplesmente nascer. O texto está apontando para quando Jesus instaurar o seu governo. Estão entendendo? O texto está apontando para isso. O texto está apontando para isso. Então, ó, nos dias em que Jesus andou aqui na Terra, o povo dele não recebeu o Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo foi a igreja. Judeus e gentios. Mas todos os judeus receberam o Espírito Santo? Não. Todos os judeus se convenceram de que Jesus era o Messias? Não. Então, o Espírito Santo, essa palavra aqui, ó, não se cumpriu. Quando o Senhor tiver limpado a imundícia das filhas de Sião, tiver purificado o sangue de Jerusalém. Por que o sangue de Jerusalém? Porque eles matavam os profetas. Quando tiver purificado o sangue de Jerusalém do meio dela, pelo Espírito, que Espírito? Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre Israel? Não. Estamos até vivendo agora o momento do Espírito ser derramado sobre toda a carne. Mas entende, pessoal? A gente tem que olhar para onde o texto está apontando. Aí vem no verso 5. O Senhor criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre as suas assembleias. Tem um lugar específico, não é qualquer lugar, é no monte Sião, apontando para Jerusalém, cidade queridinha do Senhor. E o Senhor criará sobre cada moradia do monte Sião e sobre suas assembleias uma nuvem e fumaça durante o dia e o brilho de um fogo flamejante durante a noite, porque sobre todos a glória será uma defesa. Já existe isso aqui? Não existe isso aqui ainda. Isso é uma coisa que a gente nem faz ideia do que seja. Isso aqui é uma coisa que ainda não foi revelada para a gente. Isso aqui não foi revelado. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Tem coisas que estão escritas nesse livro, na Bíblia inteira, que a gente ainda não sabe o que é. Verdade seja dita. Entendeu? Existem muitas concepções, muitos pensamentos, muitas teorias, mas não existe uma concordância a respeito de tudo que está escrito. Exatamente, Isis.
No tempo de Moisés existiu, mas a gente está falando do tempo de Jesus, que não bate com o tempo de Moisés. E sempre que Isaías estiver trazendo o tabernáculo, a cerimônia do tabernáculo, para dentro das suas alegorias, ele está apontando para o reino de Deus. Está apontando para o governo do Senhor, certo? Isso aqui é uma alegoria. E haverá um tabernáculo. Existe lá um tabernáculo? Israel tem um templo? Não tem. Haverá um tabernáculo para uma sombra ao longo do dia, para proteger do calor, e para um lugar de refúgio, e para um abrigo da tempestade e da chuva. Eu não sei, tragam aí o que vocês entenderam, mas eu não vejo isso ainda na nossa existência, não vi isso no passado. Isso aqui aconteceu quando existia o tabernáculo de Moisés, mas não estamos, Isaías não está falando do passado, Isaías está falando do que vai acontecer, ok? Ele está falando do futuro. Então, vamos olhar para o texto. Não é um tempo que a gente ainda esteja vivendo. Pode falar aí, Martiane. O som não está saindo, Martiane. Tá me ouvindo? Agora sim. Certo. Eu não sei, eu posso estar equivocada, mas eu acredito que o que aconteceu no tempo de Moisés, né? Quando o Senhor Jesus vier, né, e tiver um milênio e tal, como a gente está meditando, eu acredito que o Senhor Jesus pode fazer tudo de novo, né? Só mudar, ao invés de Moisés, agora ser ele o líder. Por que que eu penso dessa forma? Até mesmo porque, primeiro, os judeus eles têm um apego muito grande aos Pentateucos, né? Às leis de Moisés. Então, eu penso que vai ser uma forma do Senhor Jesus mostrando para eles, né, para os escolhidos, né, o que eles perderam esse tempo todo, né? Tipo assim, a verdade estava ali, eles não viram, então ele vai estar fazendo novamente tudo o que Moisés fez, né? Então, eu acredito que vai ser uma réplica idêntica de tudo que foi feito, né? Do tabernáculo, da nuvem de glória, enfim, de tudo. Eu acredito que tudo que aconteceu naquele tempo vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Né? Eu posso estar equivocada, mas por que que eu também penso assim? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas o Senhor Jesus, ele Deus, ele é especialista em insistir, em perseverar, né? A gente já viu isso, né? E a gente vai ver alguns textos. Ontem mesmo eu estava meditando sobre Pedro, né? Primeiro, a gente viu Pedro negou Jesus, enfim. Jesus, quando foi chamar ele, tirou ele de um lugar. Olha, agora você vai deixar de ser pescador de peixes, você vai pescar homens, né? Quando o Senhor Jesus morre, a primeira coisa que Pedro faz, né, lá atemorizado comigo, volta lá a pescar. A gente vai ver isso lá em João, né, 21, a gente vê. E aí tem toda aquela cena, né, que dá tudo errado para ele vai lá, a pesca não é um sucesso, e Jesus vai lá e fala, joga para tal lado. Eles vão e pescam 153, 156 grandes peixes, né? E ali, quando Pedro chega lá, o que é que ele vê? A mesma cena de quando ele negou Jesus. A fogueira, os peixes, né? Enfim, tudo ali preparado, cercado lá dos discípulos. E o que é que o Senhor Jesus faz para Pedro? Pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas?
Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. De novo, Pedro, tu me amas? Tipo, 3 vezes, sendo que 3 vezes Pedro tinha negado o Senhor Jesus, e 3 vezes o Senhor Jesus perguntou para ele: Você me ama? Então, tipo assim, volta para o lugar de onde você não deveria ter saído, entendeu? Então, eu penso assim, que Deus, o Senhor Jesus, ele é muito insistente. Então, eu penso assim, se um dia o tabernáculo, tudo isso que aconteceu na de Moisés, foi criado para que Deus estivesse no meio do povo, então agora a coisa vai ser muito mais forte, porque vai repetir tudo novamente, agora com a presença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ali em carne e osso, né? Então, acredito que isso daí futuramente, e tudo que a gente viu, a gente vai ver novamente agora com a presença do Senhor Jesus em carne e osso. E esse é o meu pensamento, né? Mas se alguém discordar, toda opinião é válida, né? A gente só tem que chegar em uma conclusão. De cara, vou discordar com você o seguinte, de ele estar aqui em carne e osso. Esqueça que agora ele está em corpo de glória e não vai perder mais esse corpo. Esquece. Ele agora é rei, vencedor, passou a fase, o nível terra, e agora ele é senhor sobre tudo e todas as coisas, tá? Então, de cara, eu vou discordar com isso aí. Mas o resto do seu pensamento, sim. Eu não imagino que vai existir, pessoal, um tabernáculo como o de Moisés. Isso seria um retrocesso. Mas um tabernáculo onde vai ser ensinada a lei, sim, é o que a palavra diz. A Isis trouxe muito legal aí a lembrança dela, de Isaías 2:2, que fala: Isso ocorrerá nos últimos dias, nos quais o monte da casa do Senhor, Monte Sião, será estabelecida no monte da casa do Senhor, ou dos quais o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e será exaltada acima de todas as colinas. Para que a casa do Senhor? Um tabernáculo. Para que um tabernáculo? Né? Aliás, se a gente for hoje a Israel, tem um monte de igreja, tá? De tudo que vocês imaginarem. Até a Igreja Universal. Tem tudo, tá? Então, não tem um tabernáculo. Isso aqui é o tabernáculo. O tabernáculo. Quem é que vai presidir esse tabernáculo? Sem sombra de dúvidas, vai ser Jesus. Ele vai estar lá, ele mesmo ensinando. E como eu pensei, talvez existam outras pessoas, muitos outros discípulos, apóstolos, que vão estar aí, pastores, que vão estar pregando, auxiliando o trabalho deles, sim. Mas nesse tabernáculo, nesse monte, quem vai presidir é o Senhor Jesus, tá certo? E não faz sentido ser um tabernáculo igual ao de Moisés, por quê? Porque, lembra de Hebreus? Mudou o sacerdote, mudou o tipo de sacerdócio, mudou o tipo todo de estrutura de adoração. Não vai mais existir aquela questão do altar de bronze, né? Onde vai ser queimado sacrifício, não vai ter mais esse sacrifício, não tem necessidade disso. Então, vai ser um tabernáculo, sim. O melhor termo que eu tenho, só para a gente entender melhor, vai ser uma igreja, né? Onde Jesus vai ensinar as nações, todas as pessoas afluirão para lá, irão para ouvir a lei de Sião, certo? Paloma. Vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar sem viajar aqui demais. Mas quando é muito interessante e que fica, para mim, fica muito claro que, de fato, aí está falando de um tempo, ele não é um retrocesso, realmente. Para mim, de forma alguma, ele está falando sobre o período de Moisés. Não faria sentido, até porque ele, como profeta, o profeta, ele vai realmente falar sobre coisas que irão acontecer e vai trazer esse juízo, vai ser essa voz de Deus, e não faria sentido realmente ele receber essa visão do Senhor e ser algo
do passado. Realmente não faria sentido. Assim como também não faz sentido a repetição. Mas o que eu acredito é que está sendo usado aí apenas como referência de algo que até aquele momento já tenha sido visto, para que pudesse haver uma compreensão do que está sendo dito. Porque quando a gente lê aí na Bíblia que vai ter uma nuvem, durante a manhã e um fogo durante a noite. Não é que realmente vai acontecer isso, é o que eu imagino. É só para deixar claro que, bom, isso vai me lembrar, ou seja, isso vai lembrar o povo que eu fiz isso na época lá de Moisés, na época do povo do Egito. Então, isso já vai trazer uma conotação de que proteção, ou seja, meu povo vai ser protegido. Então, para mim, é aquela coisa da figura de linguagem que a senhora muito bem explicou no início. Então, eu acho que é para trazer só uma ideia do que ele quer falar, não exatamente mostrar como vai acontecer. Por exemplo, quando a gente fala em templo, a gente percebe que durante a própria Bíblia, as narrativas sobre templo, sobre tabernáculo, elas vão mudando. A gente começa realmente falando sobre o tabernáculo, como aquele lugar santo, como que tem a pia, expiação, blá, 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 aquilo tudo que a gente já viu. Mas depois, o tabernáculo ele já se transforma em seu Jesus. Então, já traz uma ideia. Só que quando passa agora aí, a gente já lembra, bom, se a gente está falando sobre o tabernáculo e o tabernáculo ele guarda ali a glória de Deus, a gente já sabe que ele vai estar vindo em glória. Então, eu acho que são mais coisas representativas do que em si a coisa, entendeu? E ele está usando exemplos que a gente já conhecia, até porque durante o livro de Isaías aí já existia os outros escritos sobre essas épocas de Moisés, entre outras coisas. Então, eu acredito que é mais como referência, para que a gente consiga compreender como vai ser. Vai ter proteção, vai ter sim um lugar onde vai estar ali a glória de Deus, onde naquele lugar as pessoas vão poder realmente ser purificadas através da palavra, mas que a gente também não vai saber como é que vai ser. Então, para deixar bem claro que vai ter organização, que vai ter ordem, e como a senhora falou aí, eu também acredito que vão ter pessoas para auxiliar, porque quando a gente traz o tabernáculo, nós temos que lembrar que temos por trás toda uma figura organizacional das próprias tribos. Não quer dizer que vai ter a mesma tribo, mas quer dizer que vai ter uma certa também organização que a gente já imagina que no céu a gente fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer no céu? Ah, no céu a gente vai ter quem cante, quem adore, quem faça bem as atividades, as tarefas do céu. Então, eu imagino dessa forma. E olha só um detalhezinho que de repente está passando batida aqui pela gente. Eu vou falar na minha versão, mas o termo está na sua versão igual. Com a certeza que é isso. E o Senhor criará sobre cada moradia do Monte Sião e sobre suas assembleias. Assembleia, está assim na sua versão? Assembleia. O que significam essas assembleias? O ajuntamento do povo. Para que esse povo vai estar se ajuntando perante Jesus? Para aprender, para adorar, para conhecê-lo. Essas pessoas estão buscando intimidade com Deus. Dentro disso aí que Paloma falou, a proporção que eu vou ganhando intimidade com Deus, a proporção que eu vou ganhando, não, vou desenvolvendo minha intimidade, minha comunhão com Deus, eu vou também tendo acesso a toda a sua proteção, toda a sua guarda, todo o seu ensinamento, todo o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor, e por aí vai. E o símbolo do tabernáculo vai apontar para isso, porque o tabernáculo, a presença de Deus no meio de Israel, no tempo de Moisés, os protegiam. Né? Deixava aquele povo lá livre das ações dos inimigos.
E mesmo que os inimigos viessem, estava lá a arca do Senhor, a arca ia na frente, pronto, acabava com os inimigos. Só dava ruim quando eles estavam na imundícia, no pecado, no erro, na mentira. Aí Deus não guardava. Mas quando eles estavam na comunhão, e por isso essas assembleias, ele vai criar uma moradia no Monte Sião, e sobre suas assembleias, ele vai pôr uma nuvem de fumaça durante o dia, uma proteção durante o dia, brilho de um fogo flamejante durante a noite, uma proteção durante a noite, porque sobre todos a glória será uma defesa. Não sei como está na sua versão, mas significando proteção. Todo mundo vai querer ser guardado. A nação, mentira, as nações, o mundo vai estar saindo de uma grande guerra, de uma grande tribulação. O que que esse povo vai estar desejando ardentemente? Paz. Esse povo, essa galera, não só o remanescente já vai estar guardado ali debaixo das mãos de Jesus. Mas e o resto da humanidade? Vai estar todo mundo, meu irmão, sedento por paz. Provavelmente o mundo vai estar com fome, vai estar sob a ação da violência, vai estar um caos, vai estar submetido às ideologias do raio que o parta todas, vai vir coisa mais nova, vai ter inteligência artificial. Quem é que vai livrar esse povo de inteligência artificial se o povo não tem domínio, às vezes, de um celular? E por aí vai, entende? A coisa é muito maior do que a gente possa imaginar nesse momento, porque não estaremos também aqui para ver a grande tribulação. E é nisso que eu creio. Então, o depois, lembra que Apocalipse fala que, e Daniel também fala, se eu não me engano, Daniel fala, que Jesus vai vir com todos aqueles que foram salvos. Então, eu imagino que esses salvos, que vão vir também em corpo de glória, eles vão vir para auxiliar Jesus nesse trabalho, de pregar, de falar a verdade, de ensinar a lei de Sião a todo mundo, a toda a humanidade. Serão 1000 anos maravilhosos. A gente vai estar aqui para ver. Eles não, nós. É, a gente vai estar aqui para ver. Que a gente vai e volta. Bom, então vamos lá. Não, e haverá um tabernáculo. E quando Paloma trouxe aí a alusão do Senhor Jesus simbolizar o tabernáculo, e sim, o tabernáculo todo aponta para Jesus, esse tabernáculo pode bem ser, de fato, um grande tabernáculo, ou pode ser realmente até a presença do Senhor Jesus. Mas eu acho que ele vai querer um lugar legal para ele ficar, eu imagino. Para uma sombra ao longo do dia, proteger do calor, para um lugar de refúgio, de proteção, né? Um abrigo da tempestade e da chuva. E o que tempestade e chuva é muito usado como alegoria dentro do livro de Isaías. O que que isso significa? Juízo, castigo. Pois bem, aqueles que se abrigarem debaixo das asas do Senhor Jesus serão completamente protegidos até mesmo do juízo. O castigo não há de vir. Por quê? Porque se arrependeu de seus pecados, então, meu irmão, agora é vida nova daqui para frente. Entendeu? É isso mesmo, Martiane. A gente vai olhar uma para outra. Pô, lembra que a gente meditou isso naquele dia? Vai ser legal, velho. Vai ser legal. Vai ser legal. Você quer ficar no céu? Ah, não, eu quero vir para cá. Onde Jesus estiver, eu quero estar colado com ele. Então vamos lá, pessoal. Alguém tem algo mais a acrescentar, gente? Eu tenho certeza que vocês querem acrescentar algo mais. Quem quer mais aí? Adriana. Nunca mais falou, Adriana? Olha, e aí eu não meditei nesse capítulo, por isso que eu tô meio. Absurdo. É, Absurdo. não meditei, não tive tempo para ler hoje. Estou lendo aqui agora com vocês, por isso que eu não nem para me pronunciei. Cara de E pau. não repeti Milene. o que já foi dito, né? Tá, Milene. É sempre bom o livro de Isaías, porque a gente lê os capítulos de Isaías, porque a gente, em um capítulo, vê o juízo e sempre tem aquele versículo de esperança, aquele versículo da promessa do Senhor, para que a gente
foque nisso, essa é a verdade. Foque no que ele está prometendo. O juízo é uma consequência para aqueles que não se renderem, né? Então, às vezes a gente foca muito nessas consequências, né? Mas o foco verdadeiro é: olha para mim, se renove em mim, crê em mim, confie em mim, obedeça, porque fazendo isso vai estar sempre comigo. Então, ele sempre dá, sempre é como se fosse um convite a cada capítulo para a gente ir para o arrependimento. Então, é o que ficou para mim aqui. Fechou, isso aí mesmo. Paloma. Eu sei que eu já falei muito, mas aqui, cada hora que a gente vai falando aqui, a gente vai vendo detalhes que talvez, né, não tenhamos percebido, ou se percebemos, não falamos. Que a gente percebe que realmente esse momento, ele vai ser um momento de renovo e que vai ser um momento que realmente o que o Senhor Jesus, ele vai trazer é algo que nunca foi visto, porque no quinto, pelo menos na minha versão aqui, fala que ele criará. Então vai ser algo novo. Então, assim, são as palavrinhas que, quando a gente vai falando, a gente vai lendo de novo. Então, realmente, vai ser algo que vai trazer um renovo, vai renovar as esperanças dessas pessoas que realmente vão ter passado pela maior tribulação da vida delas. Então, é só isso que eu queria acrescentar mesmo, porque eu já falei demais. Deixa para próxima. Fechou, pessoal. Dona Cida, indica alguém aí para fazer oração, faça suas considerações finais. E por hoje vamos concluir. É isso. Minhas considerações finais que eu botei aqui, que Deus, o plano de Deus não é o fim, né? Deus vai restaurar Sião, tornará a purificar e é, e o Senhor habitará com o seu povo e protegerá todos eles, né? Essa é a minha consideração nesse versículo 4 aqui. Ele não quer o fim da humanidade, ele quer salvar a humanidade. E eu escolho para orar Dona Meire. Dona Meire, cadê Dona Meire? Rapaz, só na treta Dona Meire saiu. Eu acho que ela caiu agora. Acho que ela caiu, na verdade. Ela caiu agora. Tá? Diga outra pessoa aí. A Diana. Pronto, a Diana, fechou. Muito bom. Boa escolha, boa escolha. Abre o áudio, Diana. Ai, boa noite. Eu tava quase dormindo, viu? Sentada É, aqui. cara de pau, acorde. Vou lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos aqui na tua gloriosa santa presença para te agradecer por esse lindo trabalho, Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir meu entendimento, nem somente o meu, mas de todos que estão aqui, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço que o Senhor amarra o principado, o potestade, tudo aquele impedimento, meu Deus, que venha travar nossa mente, nossa memória, nosso entendimento, seja amarrado em nome de Jesus. Entregamos esse trabalho nessa noite, Pai, porque a gente evangelizamos meditando na tua palavra, mas quem trabalha é o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí, por hoje é só. Sábado a gente continua com Isaías, capítulo 5.